Boa noite a todos. Já pedimos na oração o amparo e a proteção e possamos permanecer sintonizados com os benfeitores amigos. O tema que nos reúne é um tema muito necessário para a nossa análise, mas também bastante desafiador. A autoobsessão, ela está mais presente do que muitas vezes se imagina. E nós não podemos ter a intenção de esgotar o assunto, ainda que venhamos a tratá-lo hoje e teremos mais um dia, não é, Kemi, para tratar do assunto, porque ele é muito amplo, Isso. um assunto muito amplo mesmo. Mas, de toda maneira, nós procuraremos abordar os aspectos que possam nos dar a condição de entender o que é a autoobsessão, qual a sua origem, vamos ver as suas consequências, vamos examinar depois alguns casos que estão relacionados com a autoobsessão, que são casos ilustrativos que nós encontramos na literatura e uma vivência pessoal, e depois a questão da cura. Como é que a gente pode trabalhar para prevenir e solucionar as situações de autoobsessão. Como a Kemi disse, as perguntas serão muito bem-vindas, a qualquer momento vocês podem colocar e nós procuraremos dar prioridade às perguntas. Se alguma delas já for incluída no assunto, a gente segura um pouquinho a pergunta, mas ela vai ser atendida de toda forma na sequência da nossa interação aqui, tá bem? A definição que a gente pode encontrar de autoobsessão é uma influência mental negativa exercida por um indivíduo sobre si mesmo. Então, a obsessão é sempre negativa, né, gente? E a autoobsessão é uma influência negativa que o indivíduo exerce sobre ele mesmo. A cura depende da mudança do teor mental e da disposição de ânimo que o indivíduo adote na busca da reconstituição dos seus passos para o acerto do rumo evolutivo. De toda forma, a autoobsessão, dentro de uma visão mais otimista, uma oportunidade. Não deixa de ser uma oportunidade de autoconhecimento, de autodescobrimento, como a gente vai examinar na sequência. Bem, a origem. Como é que surge a autoobsessão? Bom, a primeira causa de autoobsessão são os maus hábitos, que são cultivados ao longo do tempo. Os maus hábitos, eles se tornam normalmente vícios. E os hábitos maus que a gente vai repetindo, eles vão, de alguma maneira, fazendo morada no nosso psiquismo e vão definindo a característica da personalidade que a gente adota numa encarnação e que pode ter influência em personalidades futuras, considerando que em cada encarnação nós temos uma personalidade, inclusive com seu nome característico, né, com seu nome próprio. E essas personalidades, elas podem se manifestar no processo autoobsessivo. Uma personalidade anterior pode interferir com a personalidade atual, causando processos autoobsessivos também. Mas, normalmente, os maus hábitos estão ligados à mesquinhez, à avareza, essas questões que a gente cultiva, o hábito de falar mal dos outros, o hábito que é terrível, que a gente conserva, desenvolve e conserva, de sempre olhar o lado negativo das coisas, aquela situação característica que a gente diz que tem um copo d'água que está pela metade. E o indivíduo pessimista vai dizer que o copo está meio vazio. E o otimista vai dizer que o copo está meio cheio. E, na realidade, o copo ele está pela metade. Então, a gente
quando está no processo autoobsessivo, pode ser por essa tendência negativa de ver as coisas. Se chove, porque tá horrível porque está chovendo. Se faz sol, está horrível porque faz sol. Se o indivíduo ele vai enfrentar uma situação qualquer, a situação é negativa por si mesma, não adianta, não importa que jeito que ela venha, em função do ponto de vista que o indivíduo adota. Então, esses maus hábitos, eles levam a esses estados de autoobsessão. Uma outra origem está no ódio que é cultivado. A pessoa não desenvolveu a capacidade de perdão, se magoa por tudo, ou ainda que seja por situações específicas, mas aquela mágoa fica sendo cultivada e acaba gerando o ódio das pessoas, ódio das situações, ódio até da vida, e a pessoa não percebe que está odiando a si mesma. E então esse ódio pode levar o indivíduo ao desejo de vingança. E essa insistência em querer vingar, não é se vingar pelas circunstâncias, isso pode gerar autoobsessão, e num estado mais grave, a gente vai, né, ver as consequências, pode chegar a uma situação muito complexa mesmo. A Isabel coloca assim: a autoculpa também com toda certeza. Nós já vamos examinar isso também, Isabel. É o nosso item que vem logo em seguida, daqui a pouquinho. As situações também marcantes do passado, que são cristalizadas, e elas acabam se manifestando depois como traumas psicológicos ou até personalidades múltiplas. Então, essas situações que marcam, sejam desta encarnação ou de outra, às vezes os traumas de infância ou traumas que o indivíduo viveu numa encarnação anterior e que aquilo ficou cristalizado e se apresenta durante o processo da reencarnação. Então, se há uma situação grave, vamos dizer, que não foi solucionada numa encarnação passada, pode ser inclusive não na última, mas numa encarnação até mais para trás. Isso pode vir a se manifestar e causar dificuldades. E às vezes essa questão de personalidades múltiplas, que a gente às vezes diz assim, que são vários espíritos, é uma legião aí obsidiando, quando na verdade pode ser as várias personalidades com situações não resolvidas que estão se manifestando e provocando essa situação de autoobsessão. Tem até filme relacionado com isso, não é? E agora vem a pergunta da Isabel, a autoculpa, não é? Os remorsos que se intensificam no decorrer do tempo também são causas de autoobsessão. A culpa cultivada leva o indivíduo a estados de autocomiseração, e isso pode torná-lo dependente, inclusive, dessa situação. Gera dependência psicológica. É como se fosse uma espécie de droga. O indivíduo se acostuma com aquilo, depois é tão difícil se livrar, porque em tudo ele é um coitadinho. Alguém está falando de uma doença para ele, logo quer contar uma doença pior para a pessoa. É estado auto-obsessivo. A minha situação é sempre pior do que a de todo mundo. Pamela colocou: como sabemos se a obsessão vem de dentro ou de fora? E a autoobsessão pode trazer obsessão por outros espíritos? Vamos tratar disso, viu, Pamela, na sequência. A grande dificuldade para a gente saber se é uma obsessão provocada pelos espíritos ou é uma autoobsessão é a questão do autoconhecimento. O indivíduo, quando ele está em processo autoobsessivo, ele raramente está realizando o processo de autoconhecimento, que é um fator fundamental para a identificação se há influência externa ou não. Então, é um desafio bastante grande
Agora, normalmente, o próprio indivíduo, num estado desse, ele tem dificuldade. A gente vai ver mais à frente que nas consequências a gente já examina isso, tá? A atração, inclusive, é um primeiro ponto que a gente quer colocar. Uma das consequências da autoobsessão é a atração de espíritos desequilibrados. Espíritos que desencarnaram em situação de autoobsessão e são auto-obsidiados no mundo espiritual. Eles são atraídos, não é, pelos indivíduos que têm esse desequilíbrio, porque os semelhantes se atraem. Mas pode também a autoobsessão atrair outro tipo de espírito e provocar, além da autoobsessão, a obsessão pela presença desses espíritos. Então, há uma produção da obsessão em função da autoobsessão. E gera, com isso, processos simbióticos, de convivência tão acentuada e continuada ao longo do tempo, que se torna bastante complexa a situação. Então, sim, pode haver a atração de espíritos em função da autoobsessão. E fica muito difícil, então, o indivíduo saber se ele está com um processo autoobsessivo ou se ele está num processo obsessivo. Normalmente, o indivíduo precisa de ajuda para isso. E aí pode haver ajuda profissional de psicoterapeutas que conhecem a realidade espiritual e pode haver, naturalmente, ajuda da casa espírita, isso tudo que a gente vai ver um pouco mais à frente, tá bem? Então, não podemos afirmar que o indivíduo ele é auto-obsidiado sozinho, tá bem? Porque normalmente, ainda que ele comece com uma auto-obsessão, isso já logo em seguida atrai outros espíritos, provocando também o processo obsessivo. Bem, há também a geração de enfermidades mentais e físicas por causa da autoobsessão. Há situações em que o indivíduo ele se entrega a um estado tão de influência mental tão acentuada sobre si mesmo, que ele provoca a enfermidade mental, que não existia antes, ela passa a existir depois. Ou seja, o indivíduo provoca a lesão na própria organização física, em função do estado auto-obsessivo. E pode desencadear processos físicos, de enfermidade física mesmo. Aí vai ao médico, o médico não encontra doença nenhuma. É chamado hipocondríaco o indivíduo, não é? E quando ele vai para a farmácia, ele precisa de um carrinho de supermercado. Estou exagerando aqui, não é? Mas não compra porque de fato precisa ou tem necessidade, mas compra pela possibilidade de. Isso é um estado autoobsessivo também, não é? De achar que precisa de medicamentos que ele não tem necessidade em realidade. Então, pode gerar essas enfermidades mentais e físicas. Aí nós podemos citar várias, tá? A esquizofrenia, por exemplo, normalmente é provocada pelo estado autoobsessivo. O indivíduo esquizofrênico, ele normalmente está no estado de autoobsessão. E pode ter o complicador também da obsessão junto, não é? A licantropia, sabe o que é licantropia? O indivíduo ele se apresenta como um lobo, né? Licântropo como se fosse um lobo. Mas há situações diferentes, como Nabucodonosor, que depois de um certo tempo ele achava que ele era um cavalo, né? E queria se alimentar da grama no jardim. Um processo tremendo de autoobsessão e naturalmente casada com a influência de espíritos desequilibradíssimos, não é? E o estado de autoobsessão, quando ele é assim de ódio, por exemplo, a autoobsessão pelo ódio, pelo rancor, pelo desejo de vingança,
pode levar o indivíduo a um estado terrível depois da desencarnação, inclusive com a perda dos membros da organização perispiritual, o que é chamado de processo de ovoidização. Ovoidização. Não sei se já leram a respeito. Quem leu o Nosso Lar vai se lembrar daquela senhora que chega nos muros, começa a gritar do lado de fora, nos portões de Nosso Lar, que queria entrar. E é chamado de vampiro. Ela é registrada como vampiro. E depois, né, que a André Luiz fala com a Narcisa e eles resolvem chamar o chefe lá da segurança de Nosso Lar, e ele tem uma capacidade de visão que nem na André Luiz tem, e que na André Luiz não tem, nem Narcisa também, que já estava mais tempo lá. E ele identifica vários ovoides em torno daquela mulher, que eram espíritos que ela havia provocado o aborto e que não a perdoaram. O ódio era tanto que se ovoidizaram e estavam acoplados a ela. Para onde ela ia, ela os levava, se alimentando no psiquismo dela, tá bem? Então, todo tipo de enfermidade física, ela pode ser provocada por esses estados de auto-obsessão. Vamos ver, tem aqui pergunta. Depois da Pâmela, vamos ver se a gente atendeu, Pâmela. Como sabemos se a obsessão vem de dentro ou vem de fora? A gente disse que isso aqui é bastante difícil, não é? E às vezes a pessoa precisa de ajuda para saber disso, tá? A auto-obsessão pode trazer obsessão por outros espíritos? A gente já comentou, sim, pode, não é? É uma das características, das consequências da auto-obsessão é atrair. E para identificar se é uma obsessão externa ou se é auto-obsessão, é necessário realmente um exame criterioso da situação, e aí uma pessoa experimentada pode ajudar a pessoa que está nessa situação. Como a gente disse, normalmente, ainda que comece a auto-obsessão sozinha, ela logo em seguida está atraindo espíritos que vêm também compor o quadro, provocando a obsessão do indivíduo. Reservada, a depressão leva à auto-obsessão? Sim, pode acontecer isso. A depressão, segundo Joana de Ângeles, é um estado nostálgico. O indivíduo começa a cultivar certos hábitos e sente uma certa tristeza e ela vai se entregando àquilo, e é um estado que é auto-obsessivo, com toda segurança, tá bem? Então, a depressão ela é consequência desse estado de nostalgia, de tristeza, de essa coisa vaga que a gente diz às vezes, eu tenho saudade, eu não sei bem do quê. Toma cuidado com isso, não é? Porque pode estar havendo aí um desenvolvimento assim, da depressão e a gente não percebe. Então, os estados depressivos são normalmente estados de autoobsessão. Há pessoas que chegam a essa situação de síndrome do pânico, que também é um estado, em muitas circunstâncias, se não é por influência externa dos espíritos inferiores, é um estado autoobsessivo. Ter medo de tudo, até de sair de dentro de casa, essa coisa toda. Aí vem a outra. É comum o ser humano culpar o próximo, o destino ou até Deus pelo seu sofrimento, gerando a autoobsessão? Também pode. É aquela questão da transferência da responsabilidade. O indivíduo se acostuma tanto a transferir a responsabilidade para os outros que ele não assume a própria responsabilidade. Ele se coloca numa espécie de bolha, como se ele fosse melhor do que os outros, ou que a culpa sempre fosse dos outros, ele não tivesse nenhuma responsabilidade. É, logicamente, um estado de indução magnético mental que leva a um estado obsessivo, auto-obsessivo, naturalmente, tá bem? A Mimi fez uma pergunta aqui, o aborto provocado é uma auto-obsessão? Depende, Mimi.
Aí vai variar demais, não é? Porque há pessoas que provocam o aborto e não estão no estado de autoobsessão, às vezes estão sob uma influência externa. Agora pode sim acontecer, né, da pessoa entrar em um processo de, digamos assim, de desequilíbrio relacionado com a questão da gravidez, que ela não esperava que acontecesse, o que não quer, que não deseja, e entrar num estado autoobsessivo em função dessa situação. Tem pessoas que não se consideram capacitadas para ser mães, nem, às vezes nem para ser pai, não é? Há também uma situação que está relacionada com isso, que é aquela depressão pós-parto, que também é um estado autoobsessivo, às vezes agravado por espíritos infelizes que provocam um dimensionamento daquela situação, assim, um dimensionamento negativo daquela situação, tá bem? Carlos, tem uma mãozinha levantada do Tiago, tá bom? Sim, tudo bem. Tiago, você quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Uma pergunta, Carlos. Quando nós trabalhamos nos nossos lares, principalmente com o evangelho, que acabamos construindo, né, um lar muito bem protegido, com uma energia muito positiva, quando alguém entra que é um auto-obsessor, nós conseguimos captar aquilo de uma maneira muito, pelo menos eu, começo aquela pessoa que já está addicted to chaos, né, que nós falamos em inglês, está addicted to chaos, e você já consegue já entender um pouquinho mais sobre a energia daquela pessoa. Como poder trabalhar essa energia? Porque nós não queremos não desenvolver um relacionamento com aquela pessoa por aquele motivo. Nós queremos usar a empatia, nós queremos usar a caridade para poder, né, trazer essa pessoa para um lugar, para um estado melhor. Mas como trabalhar quando isso é tão impregnado dentro da própria pessoa, da própria essência da pessoa? Então, e eu digo isso dentro dos nossos próprios lares, quando uma pessoa que tem essa auto-obsessão vem até os nossos lares e a gente percebe essa energia. Cura, né, na segunda etapa da nossa análise do assunto, tá bem? Mas essa situação que você está colocando, ela realmente é preciso ter uma boa disposição, digamos assim. Às vezes incomoda. A pessoa, ela provoca uma emissão energética bem carregada, em função da autoobsessão. Ela, como você disse, ela é adicta do caos, né? Tudo é negativo, tudo é ruim, e ela vibra isso, onde ela chega. Agora, o que é que acontece? Se ela vem ao nosso encontro e nós estamos justamente vacinados, né, porque nós somos, ao contrário, nós somos adeptos do otimismo, de uma visão mais construtiva da vida, vai haver aí um natural choque daquela energia negativa com aquela energia mais positiva. E, olha, o mal, ele não tem poder de forma nenhuma de influenciar o bem. Então, se nós sentimos alguma influência, a gente pode trabalhar isso. A gente, desejando o bem da pessoa, a gente pode auxiliar. No mínimo, nós estaremos protegidos daquela influência negativa, não é? Pelo otimismo cultivado, pelo desejo do bem. E, às vezes, não dá, Tiago, para atender de uma hora para outra. Nós temos o hábito, inclusive, de dizer assim, quando você tem uma pendência com uma pessoa e você quer resolver a pendência, nunca vá diretamente com a pessoa ao assunto. Prepare-se primeiro. Um mínimo de 15 dias, orando todos os dias, pedindo auxílio aos bons espíritos, inclusive ao nosso mentor espiritual e ao mentor espiritual do indivíduo, para que ele encontre em nós as energias positivas que possam começar a romper aquela barreira, não é, com aquela pessoa mais difícil, com quem a gente pretende solucionar alguma pendência. A pessoa que está no processo de auto-obsessão, ela
precisa disso, sabe? A gente orar por ela, a prece pode chegar, a prece pode alcançar. Num primeiro momento, bate como se fosse numa barreira. É como se a pessoa tivesse um escudo de proteção contra a energia positiva. Mas a gente vai insistindo, sabe aquele ditado de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então, é insistindo para conseguir abrir uma brecha, para entrar naquela carapaça que é criada por aquela pessoa naquele estado, não é, de negativismo. E trabalhar com tranquilidade e sem ânimo de querer ser salvador da pátria e de querer dizer, eu vou solucionar o problema. Allan Kardec examina um caso de obsessão, era obsessão mesmo, em que o indivíduo foi lá para trabalhar com a magnetização para libertar a pessoa do espírito obsessor, acreditando que ele tinha poder sobre os espíritos obsessores. E resulta que quando Kardec chegou e viu a situação, ele identificou que o espírito obsessor estava usando os fluidos do indivíduo justamente para provocar uma situação pior para a obsidiada. Ele estava se alimentando daqueles fluidos, se fortalecendo nos fluidos do indivíduo, que achava que era todo poderoso e dominava os espíritos inferiores. Então é orgulho, e o orgulho dele fazia com que houvesse uma similaridade de fluidos, o espírito inferior se aproveitava do fluido do magnetizador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não é, naturalmente, com aquilo que a gente está pretendendo fazer. Nós não somos salvadores da pátria, nós sozinhos podemos não conseguir ajudar a pessoa, mas se amparados, se a gente reconhece que a gente precisa de ajuda e pede aos bons espíritos com humildade, eles não nos deixarão sós. E poderá levar tempo. Não pode acontecer de uma hora para outra a pessoa mudar a característica dela. Então, ainda mais se isso está com muito tempo, como você descreveu aquela situação, não é? A pessoa está... Aquilo já faz até parte, parece, da pessoa. Então, pode levar tempo. Não é que não tenha solução, porque tem. Algum dia aquilo vai ser solucionado. A pessoa vai sair da situação. Mas é preciso ir devagarinho. E vai valer muito o próprio exemplo da gente. A perseverança de paciência, a maneira como a gente trata as situações com aquela pessoa, como a gente responde aquilo que ela faz. Ela própria poderá perceber, em algum momento, que a gente é diferente com ela do que os outros são. E isso aí pode ser abertura, justamente aí pode acontecer abertura para ter a conversa. E perguntar para né, se a pessoa perceber, ué, é tão interessante, eu me sinto bem com você porque você me trata diferente dos outros. Aí fazer a pergunta, por que você acha que eu te trato diferente dos outros? Para levá-la à reflexão, ela tem que encontrar o caminho. Não é? Nós não vamos resolver o problema dela, nós vamos ajudar e oferecer elementos para que ela possa encontrar o caminho da solução do seu problema e se fortalecer naquilo, não é? Então é muito interessante o caso que você colocou, e isso não é assim um caso raro, não, é muito comum que aconteça isso, que ainda há muita gente que está vinculado ao aspecto mais pessimista da vida, não é? E então evangelho no lar para nos proteger, se nós vamos receber a pessoa, oração por ela, sempre que nos lembrarmos dessa pessoa, oremos por ela e ter o hábito de todos os dias, durante a nossa oração, orar. Nós não queremos ajudá-la, então orar por ela. E aguardar as oportunidades que a vida vai nos trazer natural para o auxílio a essa pessoa, tá bem? Eu acho que na sequência do que nós vamos comentando virão outros elementos, tá bem, Tiago? Bem, então do aborto a gente começou. A pessoa pode provocar o aborto por autoobsessão, sim, porque pode se considerar incapacitada de ser mãe, por exemplo, ou o pai pode estar com estado de desequilíbrio, ele não quer de jeito nenhum, aquela gravidez aconteceu por acidente, então ele não quer e está convencendo a mãe, ou porque já é mãe, né? Concebeu, já é mãe, tá? Pode tirar da cabeça, porque uma vez concebido, já é mãe. Então, convencer a mãe de que tem que abortar de todo jeito. Provoca até ele está num estado autoobsessivo com aquela situação, não é? E a Pâmela coloca, a autoobsessão seria um estado anímico do espírito? A autoobsessão é a influência negativa que o próprio indivíduo está exercendo sobre ele. Não é uma coisa só
digamos, anímica nesse sentido, não é de... como é que eu poderia colocar isso, gente? Aqui, quando a gente fala em ânima, alma, não é? A alma é o espírito encarnado, tá bem? Nesse sentido, a gente poderia entender que seria uma situação somente dos encarnados. Mas não, o espírito se pode auto-obsidiar também, mesmo não estando encarnado. Então, se nós entendemos alma como o espírito encarnado, não seria só anímica, porque no mundo espiritual também tem, a não ser que a gente entenda que todo espírito que ainda está vinculado à Terra e que vai reencarnar, então ele é uma alma. Se entendemos nesse sentido, então sim, é a própria alma se obsidiando. Senão a gente vai precisar entender que é o espírito quem provoca essa situação, tá bem? É o próprio espírito causando a obsessão em si mesmo. Assim talvez fique mais tranquilo, tá bem, Pam? A Renata, a depressão pode levar à autoobsessão? A gente já comentou, não é isso? A autoobsessão pode trazer consequências físicas? Sim, uma das consequências da autoobsessão é provocar lesões físicas. Provocar enfermidades na organização física, tá bem? É uma das consequências. E pode levar a lesões que podem ser até permanentes naquela encarnação, ok? Depois de tratado, pode até sair do processo de autoobsessão, mas a lesão já pode ter ocorrido na organização física e ela ser permanente na organização em função, não é, daquela situação. Vai ser resolvido? Vai ser resolvido. Depois de uma outra encarnação, não é? Depois de chegar no mundo espiritual, corrigido o problema, então pode solucionar isso, tá bem? Então, aqui tem um iPhone, não sei de quem seria. Você disse que o necessário e geralmente negativo, e o que você diz da obsessão positiva? Obsessão positiva? Eu diria que não existe obsessão positiva. O próprio nome obsessão já é negativa, tá bem? Então, se a pessoa ela está obsidiada por alguma ideia, está auto-obsidiada por uma ideia, ainda que a ideia seja boa, ela tem um exagero naquele sentido, e isso é negativo, é desequilíbrio de toda forma. A auto-obsessão é sempre desequilíbrio. Tá? Então, eu não conheço um caso de obsessão positiva, tá? Tem outra pergunta reservada aqui. Como reconhecer se somos vítimas de um obsessor ou vítimas de nós mesmos, auto-obsidiando-nos? Esse é o grande desafio, que a gente até já houve uma pergunta similar aí atrás, não é? A gente só pode saber disso pelo autoconhecimento. E um indivíduo que está auto-obsidiado, ele nem reconhece que tem a necessidade do autoconhecimento. Então, é bastante complexo. Possivelmente, esse indivíduo não tenha condições de saber. Agora, há situações, inclusive, que o indivíduo ele percebe que ele tem obsessão, mas raramente o indivíduo se dá conta que ele está auto-obsidiado ou auto-obsidiando-se. E há indivíduos que estão auto-obsidiados achando que os espíritos é que estão provocando aquilo que ele mesmo está provocando nele. Essa situação normalmente depende de auxílio, tá bem? É por isso que tem na casa espírita, não é a oportunidade da pessoa vir para um atendimento fraterno, que não substitui terapia, não é terapia, é preciso entender bem isso, mas aquele momento em que a pessoa fala, ela é ouvida, ela encontra alguém que vai estar ouvindo o que ela tem para colocar, e ela vai encontrar na casa espírita a oportunidade da palestra pública, de recepção dos passes, o uso da água fluidificada, que pode fortalecer o organismo e o seu perispírito, e então esses fatores podem trazer uma contribuição positiva para a pessoa ir devagarinho despertando dessa situação. Bem, a Pamela coloca, o uso de álcool e drogas ou outros vícios pode ser tanto autoobsessão como obsessão? Pode sim.
o vício do álcool, normalmente a viciação, ela acontece no campo físico, gera uma dependência física, ou do outros tipos de drogas, gera dependência física, mas gera também a dependência psicológica. Então, o indivíduo está provocando, quando ele começa a usar droga, ele está se induzindo a um processo autoobsessivo, nesse sentido. Tá bem? Ele vai ficar dependente. Quando ele fica dependente fisicamente, ele vai precisar depois de fazer uma espécie de limpeza no organismo para eliminar essa dependência, que também se faz progressivamente, não pode ser violento. Tem pessoas que conseguem fazer, mas não é todo mundo. E a dependência psicológica, que aí é onde está o caso da autoobsessão. Porque aquela autoobsessão ocorre pelo vício, o indivíduo se viciou naquela dependência. Tanto é assim que há pessoas que fumam, por exemplo, e o indivíduo até consegue se livrar da dependência da nicotina, do alcatrão, que afeta o organismo, mas a psicológica leva ele a ter alguma coisa na mão e a levar à boca. E é por isso que existem esses cigarros que são eletrônicos, que provocam até fumaça, porque o indivíduo precisa ver a fumaça. Ele está tão acostumado com aquilo, ele precisa aspirar a fumaça. Então, é o vapor de água que ele está... Essa é a dependência psicológica. Ele pode ter até resolvido a dependência física, mas não resolveu a psicológica, que a gente pode classificar dentro do campo da autoobsessão. Tá bem? Ok. O uso de existe autoobsessão no mundo espiritual? Sim, existe. Eu vou citar um exemplo de autoobsessão no mundo espiritual. O indivíduo, ele é protestante, ele acredita em Deus e ele acredita que quando ele morrer, ele vai falar com Deus, porque ele vai para o juízo, ele vai ficar dormindo até o dia do juízo final, e quando ele despertar, se ele foi bom, ele vai para o céu, não é? E se ele foi mal, ele vai para o inferno, então não tem saída. Então, como ele é bom, ele acha que ele é bom, então quando ele despertar no mundo espiritual, já é para ir para o paraíso. Então, acontece de ser um indivíduo que realmente não tem maldade no coração dele, mas ele está auto-obsidiado com isso. Então, ele vai para o mundo espiritual, passa por aquele período de turbação, tem um sono. Quando ele desperta, ele já acha que já está despertando para ir para o paraíso. Então, já que ele reconhece que ele morreu o corpo, ele acha que ele morreu, e que então ele está despertando para ir para o paraíso. Então, ele quer ir para o paraíso. E ele quer falar com Deus. Porque no paraíso ele vai falar com Deus. E fica lá no mundo espiritual com essa auto-obsessão. Tudo bem, gente? Esse é um caso típico de auto-obsessão no mundo espiritual, que o indivíduo carrega com ele. Então, vamos ver, tem mais pergunta aqui. Essa veio reservadamente. Desculpa, fico confusa da auto-obsessão e obsessão, pois acreditava que a auto seria algo inicial e isso abriria caminho para a obsessão. É o que a gente disse, normalmente ocorre a atração dos espíritos provocando a obsessão. Então o indivíduo está auto-obsidiado e, ao mesmo tempo, está obsidiado pelas influências externas, tá bem? É muito comum acontecer isso. É muito raro que o indivíduo esteja auto-obsidiado, assim, por um longo tempo, sem ter a influência negativa, atrair a influência negativa dos espíritos obsessores também, que se aproveitam da situação, tá bem? Então, se assim for, como saber que a ajuda seria diferente? Olha, normalmente, o trabalho, não é, da autodesobsessão, ele tem similaridades com o trabalho da desobsessão. Porque, de alguma maneira, tem que desobsidiar, o indivíduo tem que passar pelo processo da desobsessão, para deixar de auto-obsidiar-se. Tá bem? Então, a situação é que o auto-obsidiado, ele não vai se manifestar num trabalho mediúnico, por exemplo, se houver o atendimento lá ao espírito que está obsidiando. Mas ele vai precisar passar
por uma terapia, muitas vezes, onde ele vai receber um tratamento que é autodesobsessivo, digamos assim. Tá bem? Bom, a autoobsessão é como se fosse um auto-hipnotismo, está também relacionado com o assunto. O indivíduo acaba se auto-hipnotizando na situação. E há complicações. O hipnotismo é alguma coisa bastante... É uma variação do magnetismo, que a gente às vezes não conhece, não domina a coisa, e pode ter complicações sérias. Então, o indivíduo ele se auto-hipnotiza, ele não se reconhece como o autor do auto-hipnotismo, e ninguém mais pode tirá-lo do hipnotismo. Porque, normalmente, quando o indivíduo é hipnotizado por alguém, aquela pessoa é que precisa tirá-lo da situação de hipnotismo. Ele pode ficar hipnotizado por um longo tempo, porque o indivíduo que provocou o hipnotismo não tinha prática, não sabe o que fazer para tirá-lo dali. Então, na autoobsessão, ele se hipnotiza, não se reconhece como autor do hipnotismo, e aquilo se prolonga por longo tempo. Até então, uma das formas de tratamento, não é, de ajuda do indivíduo, é ele conseguir fazer um processo de sair do hipnotismo que ele provocou nele mesmo. Tá bem? A Pâmela, como ajudar desencarnados que sofrem autoobsessão? Aí a questão da oração também, Pâmela, orar muito, e atendimento no trabalho mediúnico. Precisa haver o diálogo ali para, né, atender, orientar o espírito para sair dessa situação. Como é que o dialogador vai identificar se ele está auto-obsidiado? Ele vai falar no assunto de maneira recorrente, vai apresentar o caso de maneira recorrente. Ele estará fixado na ideia, né, naquilo que está provocando nele a auto-obsessão. Tá bem? A Renata, pessoas com mania de doenças também é auto-obsessão? A gente já falou atrás. O hipocondríaco é uma pessoa que tem mania de doenças, é estado auto-obsessivo, que vai para a farmácia, lembra que eu falei, precisa de um carrinho de supermercado para lotar, porque ele é hipocondríaco, ele acha que precisa, que ele tem muitas doenças e precisa, e aí vai para o médico examina e não acha doença nenhuma. Mas se ele fica insistindo naquilo, naquele estado auto-obsessivo, pode ser que apareça a doença depois. Quando ele vai para um outro exame, acaba aparecendo a enfermidade que ele provocou nele mesmo. Tá bem? Tem uma outra reservada aqui. Pode acontecer de a pessoa buscar informação sobre a vida passada e se assustar quando fica sabendo o que foi, criando uma desesperança com relação ao futuro e gerando graves transtornos e autoobsessão? Pode sim. É por isso que não se recomenda fazer essas regressões de memória, não é, para vidas anteriores, porque se a gente esqueceu, é por alguma razão. Se Deus nos deu essa oportunidade do esquecimento, é por alguma razão. A gente precisa estar muito atento a isso para não estar gerando para a gente sofrimentos que não estavam nem previstos na encarnação. Eu lembro de uma situação de uma pessoa que ela tinha uma autoobsessão. Ela se comparava com todo mundo e sempre se colocava numa posição de superioridade em relação às pessoas. Isso é autoobsessão, tá bem? E aí ela tinha problemas muito difíceis de relacionamento. E ela resolveu um dia fazer uma regressão, porque ela queria saber como é que tinha sido, não é, a encarnação anterior dela. E ela fez a tal da regressão e identificou lá atrás que um dia o atual marido tinha tirado ela e uma filha de cima de um local alto e tinha matado as duas. Adivinha o que aconteceu depois? Vocês acham que sobrou alguma base de sustentação para a relação que já não era fácil? A separação foi inevitável. Então, a pessoa provocou a situação para ela mesma, não é? Com aquela ideia
que ninguém conseguiu tirar da cabeça dela, que ela não deveria fazer a tal da regressão, ainda mais já sendo uma pessoa com essa tendência ao desequilíbrio tão acentuado. Mas ela ouviu, ela meteu na cabeça, ficou com aquela situação auto-obsessiva de que tinha que fazer a regressão, porque ia solucionar os problemas dela. E encontra quem faça, né? Essa ainda é o agravante da situação. Encontra quem faça a regressão na pessoa. Infelizmente acontece isso. Sim. Posso fazer uma observação? Por favor. É porque quanto a esses processos de hipocondríacos e processos mais graves, existe uma síndrome em medicina que é chamada síndrome de Munchausen. Quem já conheceu o Barão de Munchausen, que é da literatura alemã, ele era um grandíssimo mentiroso. Então ele era muito conhecido e é muito interessante e engraçado. E as pessoas que se apresentam com o que a gente chama síndrome de Munchausen são pessoas que se queixam de dor abdominal, de repetição. E você, quando vai examinar, está cheio de cicatriz abdominal de múltiplas cirurgias, porque ela chega a convencer a muitos médicos de que ela realmente tem a dor. E ela, às vezes, se opera, melhora, e depois de pouco tempo reinicia tudo novamente. Aí vai para outro, depois de algum tempo, acaba operando. Isso é mais raro hoje em dia com os métodos de imagem, né, de ressonância, tomografia é mais difícil, mas aconteceu muito no passado, de vez por outra não acontece isso. É um processo auto-obsessivo grave, esse, Muito bem. que requer a cirurgia. Vocês entenderam, gente? Chega, né, a convencer o médico de que a pessoa precisa da cirurgia, ela necessita, e aí volta toda a situação, porque o estado é de auto-obsessão, não é, Romero? É bastante grave isso. Obrigado, Romero, pelo exemplo, que ilustra e ajuda a gente a entender, não é, a questão. Então, nessa pergunta que veio reservadamente ainda, a pessoa perde, ela gera graves transtornos e ela perde a esperança em relação ao futuro, em função dessas situações. Isso pode ocorrer, sim. Lucimar disse assim, e o que você diz dos tratamentos do Dr. Brian Weiss, que já tratou de tantas pessoas? É por isso que a gente coloca, vai fazer regressão? Procure alguém que entenda do assunto, tá bem? Comprovadamente. Porque dizer que entende do assunto, tem um monte de gente que diz que entende do assunto. E se a pessoa realmente entende do assunto, ela não vai fazer a regressão em todo mundo. A primeira coisa é essa, ela não vai fazer a regressão em todo mundo. Ela vai examinar primeiro se a pessoa tem condições para isso. E o caso, né, descrito de Brian Weiss é muito interessante. Não sei como é que foi traduzido, porque eu vi o livro em espanhol e eu confundo a tradução. É Muitas Vidas, Muitos Mestres? Muitas Vidas, Muitos Sábios. Não sei, né, como é que foi para o português. É bem antigo o livro. Ele chega a fazer... Muitas vidas, muitos mestres. Isso, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele chega a identificar em uma única paciente 80 reencarnações, não é? Segundo coloca lá. E é muito interessante, a gente respeita muito o trabalho, não é, que ele fez, e não significa que não possa dar resultados, porque tem evidências de que sim. Mas isso tem autorizado a pessoas, e eu, inclusive, cheguei a comprar, até de, né, não me recordo se é dele mesmo ou de outros, que vinha até com um CD que você colocava para provocar em você mesmo a regressão. Isso é leviandade, tá, gente? Leviandade, você tem que tomar muito cuidado. Então, não lembro de qual é o autor, mas vinha o livrinho falando do assunto e vinha o CDzinho. Eu tive a curiosidade de comprar para ver, para poder entender aquilo, não é? Então, já pensou a pessoa... Porque diz assim, mas é muito leve, a pessoa não perde a consciência e tal. Depende muito de cada situação, não é não? Então, bastante cuidado com isso. Vamos ver onde está outra pergunta agora, até onde a gente tinha chegado.
Isso, do Brian Weiss, a gente comentou. O mecanismo... É do Mauro, isso aqui. O mecanismo psicológico seria esse: arrependimento mal resolvido, sem a busca pelo processo de reparação, desencadeia no remorso. Então vem o sentimento de culpa, vem a autopunição, a monoideia, a autoobsessão. Pode acontecer dessa forma. E aqui a gente vai lembrar da lição que a gente já citou várias vezes, de Fonte Viva, lição 90, varonilmente, onde Emmanuel examina essa situação que o Mauro colocou aqui. O arrependimento provocando o remorso, a autocomiseração, o indivíduo se achar um coitadinho, porque não pode resolver nada, porque, né, ele é culpado, tem aquele sentimento de culpa horroroso, então começa a autopunição e a pessoa pode entrar no estado auto-obsessivo por causa disso e, naturalmente, atrair espíritos obsessores. E pode, inclusive, ocorrer ao mesmo tempo essa situação, tá bem? Pode ser esse o mecanismo. Não significa, Mauro, que seja sempre assim, tá bem? Porque há outras causas que provocam a autoobsessão. Não é só o arrependimento que provoca a autoobsessão, há outras situações também. A outra aqui, reservada. Tem problemas em nossas vidas que culpamos vidas anteriores, porém vários deles criamos nessa mesma. Não poderia dizer que a autoobsessão seria causado por problemas nessa vida e a obsessão por outros causados por tendências negativas? Bastante complicado, não é? A gente saber o que seria cada situação aqui. E não poderia dizer taxativamente isso, né? A autoobsessão é causada por problemas nessa vida. Porque pode vir uma autoobsessão causada, a gente já até comentou, por personalidade de outra encarnação. Situações não resolvidas lá que se manifestam aqui agora. Até a situação, múltiplas personalidades, pode ser provocada por obsessão, uma legião de espíritos obsidiando, ou uma quantidade X de espíritos obsidiando, ou pode ser por um problema mesmo de abertura do psiquismo do indivíduo, que manifesta várias personalidades que já teve no passado. Então, isso só um especialista pode conseguir identificar qual é essa situação. E se a pessoa que vai fazer o tratamento não reconhece que há vidas passadas, vai tratar naturalmente como um transtorno psicológico, porque também não admite que existe o espírito, então não pode estar obsidiado da pessoa. Então vai tratar aquilo naquele horizonte limitado dessa única vida. Imaginemos aí, muito raramente vai chegar uma solução. Pode até chegar, mas é muito complicado, não é? Então, é difícil dizer, não é? Traçar um limite preciso aqui. A autoobsessão ela pode ser provocada por situações de vidas anteriores ou por situações dessa encarnação, tá bem? Adriana, vemos hoje em dia a autoobsessão com a aparência física, que faz tantas cirurgias plásticas que acabam quase se deformando. E às vezes há deformação mesmo, Adriana, não é? A gente tem visto situações de pessoas ficarem deformadas por causa das cirurgias plásticas. A autoobsessão com a beleza. E essa situação que acontece da bulimia, se diz bulimia, Romero? A pessoa, ela se olha no espelho, ela está magérrima, porque não está comendo. Ela come e bota o dedo na garganta para vomitar, isso, né, Romero? Anorexia? É a palavra certa. É anorexia, né? Não, tá desligado o microfone, Romero. Tem anorexia nervosa. Anorexia é falta de apetite. E tem anorexia nervosa, que é psicológico. Não deixa de ser um processo obsessivo. A pessoa não come. E tem aquelas que, como essas manequins, que acham que o padrão de beleza é aquele e se tornam extremamente magérrimas, né? Isso é um processo também. E, às vezes, não conseguem recuperar o peso. Fazem tratamento e não conseguem. Isso. Porque se colocou numa situação psicológica tão desequilibrada, não é, que depois fica complicado. Então, são estados autoobsessivos.
às vezes são obsessivos, são provocados por um espírito que deseja a desencarnação da pessoa e provoca aquela situação. Mas há muitas que são estados mesmo de auto-obsessão. A pessoa fica auto-obsidiada com aquela situação, tá bem? O Guilherme perguntou, como diferenciar a auto-obsessão? A Kemi, a gente pode ter mais uns 8 minutos? Sim. Tá. Como diferenciar a auto-obsessão da autodeterminação? Por exemplo, uma pessoa que é vítima no trabalho ou em praticar exercício, viciada no trabalho ou em praticar exercícios e vai até o seu limite. Seria a mesma coisa, uma vez que pode ser o ego e a vaidade que leva a esse comportamento? Sim. O egocentrismo é uma espécie de auto-obsessão, tá bem, gente? Aqui numa análise mais ampla, não é? A gente pode colocar desse jeito. A vaidade também, o narciso, que admirar a própria imagem lá no lago, não é isso? É um estado auto-obsessivo, com a imagem dele, não é? Se apaixonou pela imagem. Se apaixonou pela própria imagem. Então, quando a gente tem que fazer exercício, a organização física necessita. É uma máquina que precisa do exercício para, né, se manter saudável. Mas o indivíduo fica tão obsidiado com a questão do exercício que ultrapassa os limites. É a auto-obsessão, não é? Ou está sendo provocado por algum agente externo, que no caso, então, seria a obsessão. É preciso equilíbrio em tudo isso. Então, não seria a determinação, é o indivíduo fazer a programação dele, saber que ele precisa de tanto X de exercício para o equilíbrio físico, por dia ou por semana, e então determina que ele vai fazer, ele é determinado naquilo, ele cumpre. Agora, o determinado, ele não significa que ele vai ultrapassar o limite. Quando ele ultrapassa o limite, aí já não é mais determinação. Já ultrapassou, não é determinação, já tem outro nome, não é? Reservadamente. Continuando, obsessão seria de tendência adquirida por várias encarnações. Não deu para entender, viu? Ficou truncado, viu? Aqui, quem fez a pergunta reservada. Continuando, obsessão seria de tendência adquiridas por várias encarnações. Não deu para entender. A Pamela, existe auto-obsessão vindas de vidas passadas? Sim, comentamos. Por exemplo, uma ideia de que sabemos que não é nossa. Já respondeu, tá? Isso já foi anteriormente. André, qual a diferença entre auto-obsessão e cultivo de maus hábitos? Como, por exemplo, a procrastinação. Bem, aí a procrastinação é uma espécie de acomodação, não é? A gente vê que precisa fazer e vai deixando. Às vezes a gente tem esse vício. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho que ter muita disciplina. Eu vou anotando as coisas e às vezes até eu me perco na própria anotação. Então vai ficando coisas pendentes. Eu digo assim, é muito ruim quando depende da gente, a gente coloca no colo e não resolve, fica lá tratando como um nenenzinho no colo o problema que precisa ser resolvido ou o trabalho que tem que ser cumprido. Não, é horrível, mas às vezes ocorre com a gente. Então a procrastinação é também, isso é enfermidade, não é? Pode ser classificado como enfermidade, não é, Romero? Isso tem tratamento. É uma questão psicológica, não é? É uma questão psicológica, mas não chega a ser considerado doença, não. É preguiça mesmo de tomar atitude, né? Isso. Espiritualmente, a gente poderia, sim, considerar, não é? Como uma situação de enfermidade aqui, porque não aproveita o tempo, não sabe utilizar o tempo, correto, não é? E não sabe administrar aquilo que precisa fazer. Então, a gente colocaria a procrastinação não propriamente como uma auto-obsessão, mas como uma acomodação na situação, né? Não sei se pode ser colocado como auto-obsessão. Agora, o cultivo de maus hábitos, sim, ele pode levar, a gente já colocou isso lá no começo, né? A auto-obsessão, tá bem? A Mimi colocou auto-obsessão é o ego em conflito. A Angelene, um indivíduo que estupra pessoas, auto-obsessão ou obsessão?
E depois, a raiva causada na pessoa que foi estuprada pode ser uma autoobsessão? Muito bem, então vamos lá. Essa aqui é muito interessante e a gente vai terminar com ela, tá bem? O indivíduo que estupra uma pessoa, ele pode estuprar a pessoa por um desequilíbrio. Ele tem um desequilíbrio sexual, porque ele pode estar auto-obsidiado nesse campo. Tá bem? Ele colocou para ele como tão importante essa questão sexual que ele, né, está auto-obsidiado com a situação. Mas, normalmente, ele atrai espíritos que estão desequilibrados no mesmo campo. Tá bem? Bom, essa é uma situação. O indivíduo que estupra, ele está auto-obsidiado pela questão sexual, e inclusive tem alguns vícios, ele não se sente, às vezes ele está tão transtornado que ele não se sente bem numa relação normal. Ele se sente em relação que ele violenta a outra pessoa. É bem complexa a situação. Então, ele pode estar auto-obsidiado, ou pode estar obsidiado, ou pode estar as duas coisas. Agora, a pessoa que fica com raiva da outra não consegue perdoar, se ela vai se fechando naquilo, se torna uma auto-obsessão. Vira ódio, rancor. E aquilo é um estado muito grave e que a gente já comentou que até depois da desencarnação ela pode perder os membros perispirituais, se tornar um ovoide, naquela monoideia de perseguir o outro, de provocar o mal do outro. A Maria e Pablo, pode ocorrer a substituição de uma auto-obsessão por outras? Pode ocorrer. Pode, com certeza pode acontecer. Não é? A gente poderá depois aprofundar mais isso, o nosso tempo está terminando. Deixa eu só dar uma verificadinha, Kemi. Nós vimos todas as consequências rapidamente, não é? Então, a geração de enfermidades mentais e físicas, esquizofrenia, a gente falou, viduização, tudo isso. E a renúncia aos potenciais de desenvolvimento e crescimento espiritual, que seria uma consequência que a gente queria destacar também. A pessoa renuncia aos seus potenciais de desenvolvimento. Ela perde a fé no futuro, na sua própria capacidade, e também não investe no seu crescimento espiritual, paralisa o seu processo evolutivo naquela situação de auto-obsessão. Tá bem? Pode demorar tempos isso. Então, na próxima, nós vamos começar com os casos, temos vários casos para contar, e vamos tratar da cura. Possível cura, que a gente já tocou em alguns pontos agora, hoje, mas que tem vários aspectos a serem ainda examinados. Tudo bem, gente? Nós estamos com o tempo, né, finalizando, não é isso, Kemi, que a gente tinha combinado? Isso. Então tá bom. Eu Obrigada, agradeço muito a Carlos. atenção de todos vocês e, uma vez mais, obrigado a Kemi pelo convite e ao Blossom, né, pela oportunidade.